Papo de EBD, conhecimento da palavra para você. A paz do Senhor aos nossos irmãos, coordenadores da EBD, professores e alunos. O nosso abraço, eu sou o pastor Gedielson Oliveira, passando aqui no nosso encontro semanal no Papo com EBD para trazer algumas pequenas dicas e fazer um breve resumo da nossa próxima lição, capítulo 6 do livro de Isaías. Então, pegue a sua revista, a sua Bíblia e nos acompanhe. Amados, nessa próxima lição, nós estaremos estudando o capítulo 6, apenas ele, do livro de Isaías, onde esse grande profeta, é escolhido e comissionado como profeta. E gostaria de chamar a atenção para a leitura do primeiro versículo, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é uma das passagens mais notabilizadas deste livro. Por que eu chamo a atenção para a leitura inicial? Veja, o rei Uzias havia reinado por aproximadamente 52 anos. E é quando nós temos um marco temporal, o início do comissionamento profético de Isaías. A história nos fala que o rei Uzias morreu aproximadamente no ano de 740 a.C. Então foi precisamente aí que começa o chamado de Isaías. É claro que se você olhar para a lição anterior, ele já havia escrito 5 capítulos. E chamo uma atenção também para você observar que quase os 66 capítulos do livro de Isaías são escritos de forma poética. Sim, quase todo o conteúdo do livro de Isaías é escrito de forma poética. E nos 5 primeiros capítulos da nossa lição anterior, você vai ver uma mensagem exortativa desse profeta. Mas essa mensagem, ela muda de tonalidade a partir desse capítulo. Por que eu chamo a atenção? Para que você observe o capítulo 6. Porque Uzias fez um grande reinado. E antes de morrer, o seu filho, Jotão, já estava também no co-reinado com ele. A história nos diz que Jotão, antes de Uzias falecer, já comandava a tribo de Judá e Benjamim por cerca de 10 anos. Então, o seu filho, o filho de Uzias, Jotão, já estava acompanhando seu pai praticamente nos 10 últimos anos do seu reinado. Um reinado de 52 anos. E aí eu chamo a atenção porque, enquanto historiador, o que ocorre na transição de reinos, de príncipes, o que ocorre na transição de governos, de monarquias? Há um temor, uma insegurança muito grande. E aqui é interessante nós observarmos que a nação de Judá estava entristecida porque havia perdido o seu rei. Um rei que comandou a nação por mais de meio século. Então era natural que Judá estivesse atemorizado. E Isaías encontrava-se no templo orando, pedindo consolo do Senhor. E é nesse momento, então, que Deus manifesta a sua soberania para Isaías, para demonstrar que ele
é o Rei dos Reis. Reis terrestres, reis terrenos, vão e vêm, nascem e morrem, mas a majestade do Senhor é eterna. É por essa razão que nós começamos a olhar para o capítulo 6 nessa perspectiva histórica. O que está acontecendo na nação de Judá? A nação está atemorizada, está afetada pela perda do seu monarca. E certamente Isaías, por ser um profeta, um sacerdote, uma pessoa muito próxima da corte palaciana, estava também sentindo a morte desse monarca. E Deus então faz um contraste entre a revelação do seu poderio e da sua majestade eterna com a transitoriedade dos governos terrestres. Então é essa observação que eu gostaria que os nossos professores explorassem. E aí nós vamos para a revista, porque a revista ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele fala da visão de Deus. O segundo tópico, da visão de Isaías, a visão de si. E o terceiro tópico é o chamado de Isaías. Então, quando no primeiro tópico ele fala da visão de Deus, ele está olhando, então, da mesma forma que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 2, também viu o Senhor no terceiro céu. E a segunda carta aos Coríntios foi a nossa última revista. Então está bem fresquinho aí na cabeça dos nossos irmãos. Quando numa das últimas lições que nós tivemos, Paulo viu o Senhor assentado no seu trono no terceiro céu. No segundo tópico, o Isaías vai falar de si, ou seja, ele vai olhar para o seu pecado, para a sua fraqueza, e dizendo que ele é um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios. Então, diante daquela visão grandiosa que ele tem de Deus, ele compara a sua insignificância. E ele vê, então, os anjos, o séquito do Senhor, o trono, a majestade e a soberania do trono do Senhor. E ali em hebraico, ele vê os anjos, certamente, cantando como está na língua original. Kadosh, 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 Yavé Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E ele olha para a figura dos sarafis, né, que são os serafins, seres ardentes, e ali ele descreve aqueles seres alados que com 2 asas cobrem o seu rosto. Isso aponta para a glória do Senhor que aqueles anjos não poderiam ver de perto. Com 2 asas eles voavam e com 2 eles cobriam os seus pés. Aponta para o temor de pisar em um solo santo, solo sagrado. Quando Isaías então entende essa mensagem, ele olha para si e ele vê nessa mesma visão, nesse êxtase, um anjo tirando uma brasa viva com uma tenaz daquele incensário e purificando, queimando os lábios do profeta. Para dali para frente, o profeta se tornar um oráculo do Senhor. Alguém que ia trabalhar com a palavra do Senhor. E o capítulo 3, tópico 3, da nossa revista, aponta para o comissionamento desse grande profeta. E é nítido nós ao olharmos para a Bíblia, ver que a partir daquele momento, Isaías teve a sua fé elevada, teve a sua fé fortalecida, teve a garantia do seu chamado.
ele já era um profeta atuante, mas a partir do capítulo 6, ele se torna um homem autorizado a levar a palavra do Senhor. Mesmo sabendo que a palavra seria uma palavra dura e que ela iria encontrar muita resistência pelo teor das suas exortações, iria encontrar obstáculo no coração daquele povo. E aí eu proponho aos nossos professores e alunos a abordar e a tratar um dos principais objetivos da nossa lição, que está aqui na página de número 10. Diz assim: refletir sobre o chamado missionário, valorizando a resposta voluntária ao serviço de Deus. Então, que nós possamos nos propor, olhando para Isaías, ver o valor do nosso chamado para o serviço de Deus. Amém, amados? Fica aqui o nosso grande abraço e vamos a uma ótima aula neste domingo. Deus em Cristo vos abençoe e até um próximo encontro.